Meus amigos, Corinthians empata aí em 1-1. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians inicia aí a sua jornada nessa temporada aí no Campeonato Brasileiro, logo após de conquistar o nosso grandioso Campeonato Paulista aí, depois de 6 anos, que foi comemorado muito. Você tem certeza, torcedor, que comemorou pra caramba esse título do Campeonato Paulista, que vai ser lembrado, cara, por muitos e muitos anos. Ainda mais que um Memphis subindo em cima da bola ali, aí que vai ser lembrado mesmo. Vai ser eternizado aquele momento dele. Bom, vamos falar da primeira rodada. O Corinthians entrou com um time muito alternativo, tá? Diferente aí dos titulares. Lógico, já era de ser previsto isso, mas o que me surpreendeu foi o Yuri Alberto ter entrado como titular no primeiro tempo. Ele saiu logo em seguida. Tava com dores no ombro e também tava com gelo aí acho que no pé esquerdo. Mas mostra que o Roberto, cara, é um Wolverine. Sempre quer jogar, sempre quer estar atuando. Foi muito bom aí ele ter atuado. Isso mostra pra ele que ele não tá pra brincadeira. Bom, primeiro tempo nosso do Coringão, quando eles empatam aí 1-1 no final, perto do finalzinho. Mas a gente tem que destacar alguns pontos aí desse time aí alternativo, cara, porque a gente vai precisar desse time aí ao longo do Campeonato Brasileiro. E a gente já tem que prestar atenção aí em vários jogadores que tem condições de ser titular, tem condições de entrar no segundo tempo, fazer um bom jogo, e outros caras que não, infelizmente, eu acho que não tem curva de evolução. Um que não tem curva de evolução, que infelizmente que eu gostaria que tivesse, era o André Ramalho. André Ramalho não tem curva de evolução, meus amigos. Infelizmente, vocês viram no lance do gol dele, do gol que o Corinthians tomou, que ele sai para dar o bote, ele sai errado, não era para ele ter saído, quem era para dar o bote era o Romero, e ele dá um pulinho, cara. Então ele atrasa o bote. Ele atrasa a hora de fazer a marcação em cima do jogador do Bahia. Aí o jogador do Bahia só cruza e pega o outro jogador livre, cara, porque a gente teve um a menos, porque eles teve que sair. Marcação começou errada com o Alex Santana também ali, que poderia ter dado um bote mais certo, ter parado logo a jogada ali de cara. Se eu não me engano, foi o Eric Puga que fez a jogada e fez o cruzamento. Mas eu acho que o André Ramalho precisa melhorar muito. Como o Ranielli também teve uma evolução, teve um rendimento bom aí nessa reta final, a gente vai torcer, para isso, mas acho complicado a vida do André Ramalho. Mas vamos torcer para que isso mude, que isso mude. Outro jogador que precisa ter uma evolução, cara, é o Breno Bidon. O Breno Bidon, no primeiro tempo, cara, muitas jogadas ele voltava a bola, jogava a bola de lado. Em vez de jogar pra frente, cara. Joga pra frente. Ele recebe a bola, olha pra frente, não fica olhando pra trás. Toda hora a bola pra trás, cara. Isso enche o saco, mano. Isso tira o torcedor do sério, mano. Tira o torcedor de sério. Então tem que melhorar isso. Ramon Dias tem que colocar esse moleque pra avançar. Tem que colocar ele mais pra frente pra ver se ele muda essa mentalidade disso do que ficar só jogando a bola pra trás toda hora, mano. Teve chance às vezes, de contra-ataque, de pegar a defesa dispersa. Ele vai lá e volta a jogada. É ruim pra isso, é ruim pro time, é ruim pro andamento do jogo. Alguns pontos negativos também foi o Kaká. O Kaká fez um jogo até mais ou menos, tá? Mas ainda precisa de a gente confiar mais nele. A gente vai ter que usar ele aí ao longo da temporada, não tem jeito. Vamos ter que ver o Kaká mais vezes no campo, mas ele precisa também ter uma retomada aí de evolução. No primeiro tempo a gente até conseguiu ter evolução tática ali, segurando a bola, tocando para um lado, tocando para o outro. A gente conseguiu algumas jogadas. O time do Bahia é muito bom, muito bem treinado pelo Rogério Ceni, cara. Muito bem treinado. Parabéns aí pro Rogério Ceni que tá treinando esse time, porque conseguiu colocar o Bahia num patamar até melhor. Foi campeão aí ao estadual e não é à toa que, cara, tá sendo bem treinado.
Dito isso, mano, o nosso time, infelizmente, ele não tem. O time reserva não tem uma sequência. Vai ter sequências agora. Entendeu? Os caras considerados reservas. Então, é até uma falha minha, às vezes, ficar pegando no pé demais dos caras. Mas é o Corinthians, né? A gente não pode deixar alguns vacilos acontecerem. Arrancamos o empate ali no finalzinho, praticamente no finalzinho do jogo, com um gol do Hector Hernandes, primeiro gol dele, cara. Mas não precisava ter tomado aquele gol. Não precisava ter tomado aquele gol, que foi uma falha enorme. Ainda bem que o Hector Hernandes conseguiu fazer esse gol. Depois que teve as modificações nossas e também teve o jogador deles expulso, o time melhorou, logicamente, com um a menos. O time tem mais um pouco de espaço, consegue mais tocar a bola. Fica, logicamente, um pouco mais difícil você entrar numa zaga totalmente fechada, com um a menos. Então é complicado, eu sei que os caras fazem uma linha de 5 ali, então fica difícil jogadores entrar, por isso que a gente precisa de jogadores habilidosos ali, que faz 1-2. O Thales Magno não consegue fazer esse tipo de jogada, mas precisa de aproximação. Ele, em alguns momentos, estava sozinho, precisava de aproximação dos jogadores ali para fazer 1-2 e alguém receber, ou fazer um cruzamento ali perto da área, alguém chegar de trás batendo. A gente não temos jogadores de beirada. O Romero poderia estar fazendo essa função, mas não tem mais pulmão para fazer isso, não tem mais aquela correria de fazer o lado do campo. Então, quando o time é limitado ali, que não tem os grandes jogadores, não tem os principais, a gente precisa desses jogadores de ponta, eles que dão a correria, eles que dão a velocidade, entendeu? Que a gente tem mais uma arma de linha de fundo. Infelizmente a gente não tem. No banco de reserva a gente não tem esse jogador, sendo titular ou sendo reserva. É uma falta que a gente precisa suprir aí. Não sei se vai suprir aí ao longo do ano. Mas o segundo tempo nosso, cara, depois que o jogador foi expulso, aí foi que a gente melhorou. Pode dizer, a gente tocou mais bola, a gente conseguiu fazer mais ações. Thales Magno foi muito acionado, conseguiu aí colocar muito jogador do Bahia com cartão amarelo, até que um foi expulso. Mas do resto, cara, não vou dizer que foi sorte, mas foi competência nossa de o Breno Bidon ter acertado aquele cruzamento e o Hector Hernandes ter acertado o gol, cara. Porque senão a gente tinha perdido. Entendeu? Teve muito chuveirinho na área, muito chuveirinho. Faltou mais ações de bola no chão, cara. Entendeu? Faltou mais ação de bola no chão ali, de ter triangulação. Eu sei, é o time reserva, é o time que é alternativo aí. Mas, cara, esse time vai jogar mais vezes. Será que na próxima rodada esse time não vai jogar novamente? Vai ser dentro de casa? Será que não vai jogar novamente? Mas enfim, o Campeonato Brasileiro começou pro Corinthians. Não foi ruim esse empate aí. Ganhamos um pontinho fora de casa. E em casa a gente tem que vencer aí de qualquer jeito para arrancar uma vitória aí e fazer 4 pontos. É aquela. Pontuar fora de casa. No mínimo um empate, maravilhoso se for uma vitória. E dentro de casa vencer qualquer adversário. A gente viu aí que os adversários não estão para brincadeira. Tem muito time bom. Internacional é um deles. O Vasco até surpreendeu ali, ganhando do Santos de 2-1 de virada. Mas a gente tem que estar ligado, né? É isso aí. O que você achou do jogo? O que você achou dos jogadores aí atuando? Donelli foi bem. Eu tenho que destacar aqui, cara. Não posso esquecer. Donelli foi bem. Fez defesas boas. Fez uma defesa no primeiro tempo muito boa ali no chão. Mas é isso aí. Evolução do time reserva, querendo ou não, é aos poucos, não tem jeito. Os principais não estão em campo. Vamos aguardar aí a próxima rodada, beleza? Até o próximo vídeo. É nóis e vai, Corinthians!